Alô, alô, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a você que nos acompanha aqui pelas plataformas digitais do Hoje Mais Maringá. Hoje uma visita ilustre aqui nos nossos estúdios diretamente de Curitiba. Ele que tem um dos blogs políticos, ele que tem o acesso ali pelos corredores da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, do Governo do Estado, enfim. Vai contar um pouquinho da sua trajetória e também um pouquinho dos bastidores da política paranaense. Fernando Tupan, que honra. Honra estar com vocês aqui. E bom dia, boa tarde, boa noite. Isso. Para todos vocês que nos acompanham. E vamos ver o que o Vitor vai querer saber de mim. Se eu começar a falar, eu não paro mais. Eu fico 20 minutos só falando de como minha família chegou aqui em Maringá na década de 40. Então, vamos começar por aí. Como é que é a história? Você estava conversando, a gente estava almoçando, estava me falando um pouquinho do Tupã, tem um sotaque indígena com notas suecas, é isso? Exato. A minha família é carioca, né? Meu pai, a minha avó, meus tios vieram de Macaé, daquela região de Macaé, né? Aí veio, meus primeiros tios vieram e foram para Ibiporã e depois em 45, 47 mais ou menos vieram para Maringá. E meu pai chegou aqui em 49. E minha tia-avó mais nova foi a primeira professora de Maringá. E minha família deixou nome. Virou nome de escola, inclusive, não foi? Dirce Maia. Olha só. Que faleceu aí, acho que na década passada, assim. Eu era o sobrinho predileto dela, desculpe meus primos. É que ela lembrava do avô dela, assim, que se chamava Fernando também. E aí elas me puxavam o saco, assim, eu usava umas camisas exóticas, tudo. Que eu era músico e daí eu queria entender também a sua trajetória no jornalismo. Você falou que você tinha estúdio e tal, no jornalismo, e daí com o perdão do trocadilho, né? Você já andou mais do que notícia ruim, né? Já trabalhou em Gazeta, já trabalhou em bastante lugar, né? Folha de Londrina, já fiz de tudo, sabe? Mas eu tô em política de verdade já há 20 anos, cara. 20 anos só fazendo política. Eu fazia esporte antes e eu trabalhava na Folha de Londrina, queria fazer política ou economia. Não, você faz esportes. E é que antes, por exemplo, minha família aqui sempre foi... Meu pai queria ser jogador de futebol, meu tio. Meu pai jogou no Noroeste Bauru, meu tio também. Olha só. Meu tio jogou no Ferroviário, Olaria, Irati. E eles passaram esse gosto, eu queria ser jogador de futebol. Aí não deu certo lá, que eu tinha um treinador que queria me levar a passear e eu não gostava da história. Mudei radicalmente, fui fazer teatro até chegar na música por coincidência, assim. Mas eu rodei bastante, assim, até virar jornalista. O teatro até me fez escolher a opção para fazer jornalismo. Eu era bem vermelhinha, sabia? Ah, é? Mais vermelho da cor dessa camisa aí? Eu tinha alma vermelha, cara. Eu fui um dos articuladores lá de Curitiba, assim. Eu estava na faculdade e o pessoal começou a falar em montar um partido político, PT, e a maioria dos meus amigos da faculdade até hoje são tudo petistas. Eu sou ovelha negra na família, tanto que eles não me deixam nem participar nos grupos vários, que falam que eu sou muito... Eu não sou bolsonarista, mas tipo assim, muito direitinha, entendeu? Aham. E você trafega bastante ali nos meios políticos de Curitiba, né? Eu queria, antes da gente ir para Assembleia, para esses espaços, né? O blog do Tupan, ele existe já há pelo menos uns 10 anos, né? 10 anos, começou em 2012. Bom, não vou falar que é uma coincidência, mas foi em 2012 você passou por todo o período da Lava Jato ali com o blog, atuando, política, apurando. Como que é apurar isso daí em loco? Veja só, o blog é uma coisa muito pessoal, assim, eu faço sozinho isso há 10 anos, assim, de vez em quando me mandam umas colaborações de amigos, tudo, mas é uma coisa solitária, assim, e te toma muito tempo, assim, faz você perder namorada, deixa de ir em festa de família, você não tem horário para almoçar, não tem horário para dormir, você não tem horário para acordar. Então, tipo, nesses anos todos, assim, que eu passei por jornal, trabalhei em Gazeta, Folha de Londrina, que foi
Passei por rádio também, que eu trabalhei numa rádio rock chamada Estação Primeira, que hoje é a CBN Curitiba. Então, trabalha com rádio até hoje, é comentarista da Jovem Pan e também, aí, né? tipo, quando pintou a Jovem Pan, opa! Mas fazia mais de 20 anos que eu não atuava em rádio. Aí quando eu tinha uns 20 e poucos anos, a gente ganhou uma concessão lá em Curitiba de uma rádio AM também, que se chamou Central do Brasil, e eu fazia programa esportivo, fazia tudo. Então, tipo, o rádio começou na minha vida assim, como torcedor do Atlético, você sabia? Você é atleticano, né? Eu sou atleticano. Furacão. Aí eu era da Esquadrão da Torcida Atleticana, a ETA, que o presidente na época era o Duático Santos, sabe? Aí, por anos eu tava lá, desde criança, assim, que meu pai levava futebol. E o que era bacana, você entrava no futebol e não precisa pagar, entendeu? Hoje você precisa pagar, tem que ter carteirinha, assim, desestimula bastante. E naquela época você entrava e você tinha uma paixão fora do comum. Meu pai é um dos fundadores do Grêmio Maringá, aqui, Grêmio Esportivo de Maringá, 1962, 63, né? Então, eu fazia esportes, aí as coincidências do esporte, o ex-presidente do Curitiba, Giovanni Gionedes, que foi secretário de Jaime Lerner, resolveu sair para o governo do estado. E um amigo meu que fazia esportes também eu saí da Folha de Londrina e me chamou. Aí descobri que eu tinha vocação para isso, porque eu tenho um olhar assim, bem atento, assim, consigo extrair coisas que eu não conseguia. Mas também por culpa eu achava, tipo, no início, assim, quando eu comecei a fazer para o Giovanni Gionetti, eu ficava escrevendo plano de governo, falando de coisa. Ninguém dava uma linha, cara. Mas ninguém dava uma linha. E eu, puta merda, o que eu vou fazer, cara, para fazer esse cara aparecer? Aí ele tinha 1% nas intenções de votos, né? Aí um dia era eu e a Maria Isabel Todeschini, que fazia assessoria para o Giovanni. Ela viajou na frente e eu fiquei na retaguarda para escrever, e ela me passava e eu repassava tudo. E era uma época que a internet estava começando, tudo, a velocidade do modem era bem baixinha, sabe? E ele tinha uma Windstar. Aí ele estava lá pro lado de Baiti, mais ou menos. E um dia ele estava dirigindo, passou por um buraco e a calota do carro saiu fora e correu mais que o carro. Aí eu peguei e falei, opa, eu vou começar diferente. Eu usei essa calota caindo no buraco para mostrar que estava uma porcaria as estradas de Curitiba. Aí emplacou, cara. Aí toda semana o pessoal da Folha de São Paulo, eu posso colocar aqui que a gente gostou da história, entendeu? Sempre estava ligando porque eu estava descobrindo coisas que o jornalismo na época não estava acostumado. Uma vez ele foi para a União da Vitória, ele falou, eu estava distribuindo a União da Vitória, acabei em Porto União. Isso aí é um detalhezinho de nada e você faz a coisa, né? Então eu sempre procuro encontrar justamente o que está fora. Porque cá entre nós, olha, quem quer saber de projeto político, projeto que ele está fazendo assim? Eu recebi um e-mail hoje ou ontem do deputado federal Luizão, protocolou um projeto para isso. Mas não vai adiantar nada, porque ele não tem força nenhuma, é só para aparecer na mídia. Isso não me interessa, entendeu? Me interessa a atuação política, como ele se constrói, como ele constrói para conseguir voltar para a Câmara Federal. Isso que é mais bacana, assim. Tipo, não é Como eu tenho bastante produção, assim, uma época eu escrevia bastante. Aí um amigo meu falou, você tem que escrever menos, cara. O pessoal, nós vivemos num momento aí que o pessoal quer ler e tchau e pronto. Você contando essas histórias de político, daí pela Jovem Pan Maringá, eu vi você batendo boca com ex-senador e ex-governador, apelidando, inclusive, fazendo um comentário que você sabe qual era o apelido do meu primo na faculdade? Meu primo Guilherme? Gardena, de Gardenal. O apelido do Riquelme é Gardenal. E como é que foi isso daí? Olha, o
O Requião não é uma pessoa nada fácil, né? O ego dele é maior do que a personalidade dele. Então o cara acha que todo mundo tem que servir a ele. E o Requião, você sabe, qualquer coisa que você faça assim, ele quer te humilhar, né? Só que comigo não. Sabe por quê? A primeira matéria que eu fiz na minha vida de política, eu tinha saído da faculdade, estava no 3º dia trabalhando num jornal chamado Correio de Notícias, não tinha gente para cobrir a prefeitura e ele ia dar uma entrevista. O Cícero Catani falou, vai você, Tupã. Eu falei, puta, eu não sei nada. Ele falou, não, vai lá e ouve. Cara, eu cheguei lá na mesa da prefeitura, no Salão Brasil, lá, eles só destratando os jornalistas carimbados, assim, que depois ficaram minhas amigas, assim, pessoas ótimas, gente que gostava dele, que eram todas de esquerda, tudo. Mas o Requião, assim, ele gosta de humilhar as pessoas. Eu peguei, fiquei quieto, saí de lá e não gostei dele, sabe? Ninguém tem direito de chegar e ficar te maltratando, entendeu? Querer te humilhar, assim. E ainda mais uma pessoa que tem culpa no cartório, que ele tem bastante culpa. Se eu falar coisas aí que não saíram na imprensa, vai ficar de cara. No dia que ele me desafiar, olha, eu vou te falar uma coisa. Vou soltar coisas que ele não... Nem a mulher dele vai querer olhar mais para ele, assim, que o cara não serve para nada. Para mim não serve, sabe? Ele existir, não existir. Mas ele, tipo assim, por ser agressivo, por ele ser agressivo, você sendo agressivo com ele amarela, entendeu? Ele nunca chegou na minha cara, assim, me maltratou. Quando ele me encontra lá, ele até me puxa o saco, me alisa, assim, e eu não dou muita bola para ele, porque realmente eu não gosto, e ele é um câncer na política paranaense aqui. E ele se acha o melhor governador da história, mas aquela história de carta de Puebla, pô, eu sei a vida inteira dele, assim, que conheço os e cunhados. O filho dele? Né? O filho dele é mais tranquilinho? Cara, o filho dele, assim, tipo... Você vai bastante lá pra Lepe, né? Eu vou pra Lepe, assim, mas o filho dele eu nunca tive nenhum atrito, assim, com ele, que eu não sei se... É que o Requião a gente tem que admitir, o Requião tem cultura, entendeu? Então você consegue, talvez o filho dele já foi mais playboyzinho, sabe? Ele, tipo, faz musculação, faz Muay Thai, mas, tipo assim, eu dele eu não posso falar nada, assim, nem reclamar, que ele nunca foi grosso comigo, que nem o pai. Quando você está circulando ali pela Assembleia Legislativa do Estado, você se depara com situações inusitadas, né? São conversas de bastidores, tudo isso que se apura. Tem alguma coisa que você lembra assim, que você fala, puta, esse daqui, às vezes eu conto para as pessoas nem acreditam. Meu Deus, todo dia, cara, se eu abrir coisas aqui para você... Ou minha, que seja família. Porra, família... Tipo assim, ó, tem várias coisas... Por exemplo, por eu ter sido músico na noite, assim, antes de ser jornalista de verdade, eu toquei muito tempo na noite. Então, muita gente que virou político hoje são amigos que eu fiz na noite ou estudaram com minhas cunhadas. Por exemplo, o Fábio Camargo, eu conheço ele desde os 14 anos, é o presidente do Tribunal de Contas. Reinaldo Stefanes era o melhor amigo do padrinho do meu filho. Então, e de todos os meus amigos, assim, da época do Bolsonaro. Então, eu conheço, assim, e os caras sabem, por exemplo, que eu não vou contar o que eles me contam, assim, porque tem coisa. Porque se for contar, cai a casa de muitos lugares, sabe? Então, como eu não tenho gravado, assim, se eu falar qualquer coisa, eu tô ralado, mas... Mas deixa eu te falar uma coisa, agora vamos falar 2022. A gente tem ano de eleição... Paraná deu uma virada brutal no tabuleiro. O Sérgio Moro teve a candidatura dele negada, né, suspensa em São Paulo, vai ter que sair aqui pelo Paraná, né? E daí, olha só, eu fiz um exercício, né? Acho que governo do estado a gente nem precisa conversar agora, mas Senado tá interessante. Senado tá um pouco mais interessante. E daí vamos parar para pensar das pessoas que estão concorrendo ali. Sérgio Moro, de Maringá. Álvaro Dias, Maringá. Guto Silva, Maringá. Paulo Martins, Londrina. Tudo do norte do Paraná. Será que o Senado vai ficar um pouco mais pé vermelho esse ano? Eu acho que vai, viu? Você vê, pela primeira vez na história, nós temos 3 candidatos de Maringá.
Você já imaginou isso? Maringá... Mostra uma força política diferente da cidade agora, Cara, né? Maringá hoje, politicamente, é a segunda força no estado, na minha opinião. Superou Londrina, apesar de Londrina ainda ser maior, mas em 10, 15 anos, Maringá vai ser maior que Londrina, vai ser a segunda maior cidade do Paraná. Parando para pensar com calma, né? Politicamente, você tem o Ricardo, que foi ministro, é chefe, é o líder do governo na Câmara, né? Então, assim, você tem algumas figuras que estão por ali, né? Eles estão até mais se destacando, assim, né? O pessoal de Maringá. Você via que na década passada, retrasada, assim, no passado, Londrina era muito forte. Teve o Zé Richa, Beto Richa, toda essa turma que nasceu em Londrina. E agora está aparecendo. Pode ser que até surja alguém de Maringá, assim, para disputar o governo logo. Não sei se já na próxima, mas que Maringá vai ocupar bastante espaço. Se você reparar, Vitor, os principais candidatos, na verdade, na minha opinião, nós temos, eu contabilizei, sabe quantos candidatos não candidatos, mas pré-candidatos de vários partidos? 31 pré-candidatos. E para você, para o governo do estado, você não tem, porque o Ratinho vem conseguindo fazer uma excelente gestão, ele acabou com tudo, ele acabou com os adversários. Como você vai desafiar ele? Você acha que o Requião vai fazer? Meus amigos do PT, que são dirigentes do primeiro escalão, eles chegavam para mim, o Requião a gente deve fazer 15%, que vai estar bom, e vão conseguir fazer uma boa chance. Eles chegaram ali nessa última pesquisa da Paraná, estava com 25%, eles falaram, o Requião vai chegar a 30%, mas o Requião, ele está doente, sabe? Ontem ele foi internado, foi fazer angioplastia, tudo, e a gente não sabe como que ele vai sair disso, né? E ele tá trocando, ele vai ficar pelo menos uma semana, ele não vai poder participar de nada. Uhum. Mas isso pode influenciar na campanha dele. O Requião tem um problema aqui, que o Paraná é um estado mais conservador do que o Nordeste. O Nordeste é muito liberal, o PT está muito em voga aqui, mas aqui o pessoal, assim, depois da gestão Lula, assim, ninguém quer mais saber de gente nua, sacanagem. Então, deixa eu te fazer uma pergunta, isso é interessante. Você acha que a candidatura do Requião, mesmo ele não se elegendo, né? Vamos colocar que o Ratinho se eleja pela reeleição, vamos trabalhar com esse cenário. A simples participação dele na política esse ano pode mudar talvez um pouco a configuração da Assembleia? Pode, que os partidos de esquerda podem ganhar um pouco mais de representatividade, sabe? Tipo, o problema é que a chapa que o PT, o PV e o PCdoB estão fazendo não é grande coisa. E eles esperavam um desempenho melhor do que do Requião. Mas já é melhor do que 2018. Sabe quanto que em 2018 o PT teve de voto? 10%. Então, se tiver 15, está ganhando, 25 está ganhando. Hoje, eles podem fazer até 6. 2018 foi o Dr. Rosinha, né? O PT. O candidato ao governo do estado? Dr. Rosinha, eu acho. Dr. Rosinha. Para falar a verdade, eu não me lembro agora quem que é. Mas o Rosinha, tipo assim, um dos quadros do PT, assim, que eu acharia é muito melhor. Eu poria a mão no fogo, assim, pelo Rosinha, entendeu? O Rosinha é um cara, assim, que eu vou te falar uma coisa. O Rosinha, eu conheço ele desde a faculdade também, que ele frequentava a casa do meu melhor amigo, assim, que a gente fazia teatro juntos, e ele sempre frequentava. O irmão dele, o Marco Melo, foi professor de história aqui na UEM e agora tem uma galeria de arte lá. Então, eu conheço, e eles nunca... aconteceu com ele o que aconteceu com o Lula, que de repente ficou milionário. O Rosinha mora 3 quadras da minha casa, na mesma rua. Então, tipo assim, ele não entregou a alma pro diabo como o Lula entregou. Tipo, eu votaria no Rosinha para presidente, mas pro Lula jamais, sabe? Então, o cenário pro PT, assim, com o Requião, vai ser melhor, mas a chapa que eles montaram não é uma chapa muito estimulante para fazer, que eles não atraíram ninguém. O PV tem, o único candidato que o PV tem competitivo é o Aliel Machado. O Aliel Machado vai se eleger, mas aí, e daí?
Se o Requião cair um pouquinho, o Zeca Dirceu tá perigando. O Zeca Dirceu vai largar Cruzeiro do Sul, né? Cruzeiro do Oeste, não me lembro qual que é o nome da cidade dele lá, ele foi prefeito, e deve vir para Curitiba, porque ele perdeu a base eleitoral dele. E o PT lá em Curitiba, assim, a humilhante derrota de 2008, lá com a Gleisi e o Beto Richa, assim, acabou com o PT lá em Curitiba. Então o Beto ganhou com quase 80% no primeiro turno, sabe? Faltou bem pouco e acabou. E esse pessoal do PT ali, tem muita gente boa, sabe? Tem muita gente. Gente que eu conheço assim há mais de 40 anos, sabe? Gente que honra a camisa mesmo, assim, da esquerda. Mas o problema é que tem alguns que, né? Você sabe, até que nem a direita, assim, tem algumas pessoas que não valem nada, mas no PT tem um monte de gente que não vale nada também. Mas o Rosinha, eu vou te falar uma coisa, eu ponho a mão no fogo para ele, assim, que ele não faz acordo, por exemplo, para receber verbas, essas coisas, como acontecia. Outros faziam. Essa é a diferença, assim, na busca do socialismo que o PT defendia. Por exemplo, o PT antigamente defendia socializar mais até os bancos, e hoje o que é? Virou defensor dos bancos, do capital. O Lula, olha, ontem saiu uma matéria ainda que o Lula falando que vai buscar mais o centro. Pelo amor de Deus. Pra gente encerrar, Tupã, se fosse definir o jornalismo aí, ó, período Lava Jato, agora pós-Lava Jato, pré-Lava Jato, esses 3 momentos, pré, durante e pós-Lava Jato, cobertura jornalística da Assembleia, ali do governo do Estado, tudo isso. E isso fosse uma improvisação de guitarra, seria um blues, seria um jazz, seria um hard rock, seria... O que seria? Seria um Ramones, um Rage Against? O que seria? Seria um punk rock mesmo, ia ter muita gente bangueando ali no meio, sabe? E querendo entrar na roda para dançar o pogo, e o pessoal tirando, levando tapa. E o jornalismo, desde da década passada, vem sofrendo uma transformação muito grande. Por exemplo, o jornalismo impresso perdeu a importância e a mídia começou a ter. Tipo, eu troquei de repente o jornal, eu tinha um emprego que, puta, eu era um marajá, assim, sabe? Aí chegaram, eu preciso de alguém para fazer um blog de política. Você tem alguém para me indicar? Eu falei, tem eu. Aí eu fui. Saí de lá para ganhar 1/3 a menos e me incomodar até hoje do jeito que incomoda. Porque você pode... O jornalismo perdeu muito espaço, sabe? Se você reparar, por exemplo, hoje nós como a mídia eletrônica, nós estamos mudando bastante coisa. Só que você trabalha sem os recursos que tinha antigamente. A redação, você tinha um monte de facilidade. E o que aconteceu? Diminuíram-se as verbas, diminuíram-se tudo. E você precisa contratar gente para você fazer um trabalho assim. Você sabe como é difícil, né? Você faz um trabalho, eu acompanho lá, sempre entro no teu portal ali, eu vou falar, pelo amor de Deus, cara, como ele consegue fazer isso? Eu não... Cara, eu preciso... Aí, tipo assim, eu tive sorte, assim, sorte, eu não sei se é sorte, eu perdi alguns amigos ali que eram blogueiros e eles dominavam isso. Fábio Campana, Cícero Catani, a Roseli, entendeu? E isso abriu um espaço para mim ali, que hoje eu sou um dos jornalistas assim, de blog. Basicamente eu sou o único que escreve lá de política. Assim. O pessoal aparece uns caras lá que vão para morder lá e vão embora. Eu pego, acompanho a sessão, vou lá, converso com os caras. Terminando a sessão, eu vou lá procurar os caras no plenário. Se não tem nada que fazer, eu vou lá na porta do Palácio Iguaçu esperar os prefeitos chegarem com alguma coisa. Não, é que sempre chega o prefeito com o deputado. Aí o deputado você conhece, os caras vêm apresentar. O assessor, porque eu passei uns 14 anos trabalhando na Câmara de Curitiba, né? Aí conheci todos os vereadores que passaram nessa época. E você, querendo ou não querendo, mesmo com aqueles que você teve treta, tudo, você cria uma cumplicidade. Aí os caras, a gente esquece, entendeu? Que não é uma coisa pessoal. Sim. E eles levam os caras e sempre alguém quer falar alguma coisa.
E a primeira vez que eu vi, por exemplo, que o Álvaro Dias ia perder, foi no mesma tarde, assim, eu falei com 3 prefeitos dessa região aqui, e todos eles falaram a mesma coisa, né? Álvaro Dias nunca mais. Por quê? Porque ele simplesmente esnoba a gente. A gente vai até Brasília e ele não recebe. E eu falei, então nós precisamos renovar, porque não adianta ter uma pessoa que quer ser presidente e não faz nada pelo Estado. Daí a gente vai descobrindo coisas assim nos bastidores, que se você não estiver ali conversando, você nunca vai falar. E se você estiver falando por telefone, até você criar essa cumplicidade demora bastante tempo. E a minha cumplicidade assim já tem 20 anos. Era evento do PSDB, eu estava lá, do PDT eu estava lá, do MDB eu estava lá. A Simone Tebet veio para Curitiba aí uns 2 meses atrás. Eu era o único, o Baleia Rossi, eu era o único. Então o pessoal não se interessa assim. Aí você vai, faz o grosso do trabalho? O trabalho lá, conversa, termina. Por exemplo, o Moura na semana passada, ele fez aquela entrevista, os caras foram embora, eu peguei e fiquei ali. Aí tinha vereadores, tinha político, vice-prefeito de Guarapuava. Aí você fica conversando com todos eles ali que você faz. É a matéria mesmo. E né? tipo assim, o blog até ganhou destaque devido a isso, que você precisa ter fonte. Se você não tem fonte, você está ralado. Morto. Maravilha, Fernando Tupã. Obrigado, viu? Obrigado você, cara. Foi muito bom falar. Espero voltar outras vezes para contar outras histórias aí. Agora... Toda vez que você vier toda vez que você vier, já tá mais do que convidado, da próxima vez meia-noite, que daí em vez de café vai ser cerveja. Opa! Não, eu tenho que tomar vinho, assim, que eu sou um cara gotoso. Você tá com gota, né? Eu tenho gota. Caceta. Não, cara gotoso foi uma brincadeira. Eu escrevi um negócio... E eu tava com gota, assim, um amigo meu escreveu, assim, tirando o sarro. O Fernando Tupã é um cara gotoso. E pegou, todos os meus amigos começaram a encher o saco, falando, você é gotoso, né? Gotosinho. Aí, às vezes, perguntavam, o que você tem? Eu sou gotoso. Aí, os caras, que é gotoso, isso? Você fala isso pra mulher, ela acha que você tá se insinuando, sabe? Mas aí você explica, que tem gota. E olha, eu vou te falar uma coisa, gotoso. Eu tenho o meu tio... se mudou de Maringá aqui, está com 82 anos, 83, acho que 83 que ele fez agora, tem gota. Meu pai morava aqui, tinha gota. Pode ser alguma coisa da água, não sei. O meu tio mais velho também passou a maior parte da juventude aqui em Maringá. Mas fica tranquilo que a água não vai ser nojento, tomar um vinho então. Não, mas tamo junto. Cerveja, vinho, o que você acha melhor? É que a gota é o seguinte, é a purina, sabe? A purina, tem muita purina na cerveja. Cevada, essas coisas, grão, se você tem gota, você não pode ficar. Então a gente abusando. vai de vinhozinho. Maravilha? Maravilha. Fechado então, Fernando Tupã. Esse aqui foi o Expediente do Hoje Mais Maringá. Toda segunda-feira, aqui a gente traz um novo conteúdo para você. Gostaria muito de agradecer a presença ilustre de Fernando Tupã e convidar você para curtir a nossa fanpage, curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações, evidentemente, e continuar acompanhando toda a nossa playlist aqui na nossa web TV do Hoje Mais Maringá. O Expediente de hoje contou com os trabalhos técnicos do Will, da Rowley Comunicação Digital. Pessoal, muito obrigado, até semana que vem, valeu, tchau, tchau.